questão de delegado de polícia, né, 2021 da Polícia Federal, questão do CESP. As questões aí de delegado, pede um pouco mais de jurisprudência e também um pouco mais de um entendimento mais aprofundado. Então essa questão aí existe uma jurisprudência, mas é porque é uma questão mais rebuscada. Não é muito comum nas provas de polícia ter esse nível, né, esse nível de exigência da banca. Mas vamos fazer essa questão aí que eu acho muito bacana, dá para a gente aprender algumas coisas com essa questão aí. Vamos lá. Fala assim, com relação à teoria geral do delito, do direito penal, né? Teoria geral do direito penal, julgue o item a seguir. Vamos lá. Agora vamos ver. Para você, o dolo eventual é incompatível com a tentativa? E isso é extremamente polêmico, mas como é que a banca CESP tratou isso aí? Primeira coisa, CESP procura muito mais a jurisprudência, ela se apoia na jurisprudência. Então, se você quiser fazer uma prova mais rebuscada, aí você vai ter que conhecer um pouco da jurisprudência das questões aí para você acertar. Então tá. Olá, dolo eventual e tentativa, eles são compatíveis ou não? Vamos ver o que diz aí a doutrina, a legislação, né? Que é o artigo 14, que já passou aqui algumas vezes, que fala assim, diz o crime tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. E nós temos aí o artigo 18, que fala assim, ó, diz o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Então, o crime culposo, nós temos dois tipos principais, né, mais pedidos aí, que é o dolo direto, quando a pessoa quer diretamente o resultado. E também o dolo eventual, quando ele assume o risco da produção do resultado. Tá, então vamos ver aqui o que diz a jurisprudência. É por isso que você precisa, para fazer essas sessões mais de delegado, você talvez caia um pouco mais de jurisprudência. Não é comum nos cargos de agente, de escrivão, de papiloscopista, ou esses cargos da Polícia Civil, Guarda Municipal, Polícia Penal, não é comum pedir esse nível aí de detalhamento, né? Mas vamos ver o que diz a jurisprudência. Ó, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça possui entendimento de que se figura compatível, não, que se a figura compatível com o dolo eventual a modalidade tentada, mesmo no âmbito do delito de homicídio. Vamos ver, a tentativa, normalmente, ela é incompatível com o crime culposo. O crime culposo é quando a pessoa produz um resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Então, esses são os elementos aí do crime culposo. Não existe compatibilidade entre o crime culposo e a tentativa. Porque a tentativa é quando não se produz um resultado por circunstâncias alheias à vontade do agente. No caso do crime, o crime culposo, o agente não quis o resultado. Ele, ele sequer aceita a produção daquele resultado. Só que ele acaba acontecendo por imprudência, negligência ou imperícia. Então, o crime culposo é assim: o crime de dolo direto, a pessoa quer o resultado. Olha, eu quero matar fulano de tal. Ou seja, ele quer a produção do resultado. No dolo eventual, a pessoa não quer necessariamente o resultado, só que ele assume o risco de produzir o resultado. Por exemplo, ele avança vários sinais vermelhos, não se importando se vai atropelar uma pessoa ou matar um motoqueiro, por exemplo. Só que ele não quer efetivamente, não quer matar o motoqueiro, até porque vai dar dor de cabeça para ele, mas ele aceita se vier acontecer a morte de alguém. Então, assim, existe um impasse aí. Poxa, peraí, a pessoa, no crime tentado, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, mas a vontade do agente é a produção daquele resultado. Só que isso não acontece por quê? Porque aconteceu alguma coisa e atrapalhou a produção daquele resultado. Então, como é que fica o dolo eventual com a tentativa?
Em relação ao dolo eventual e a culpa são incompatíveis. Desculpa. O dolo, a culpa, o crime tentado e a culpa, eles são incompatíveis. Mas o dolo eventual e o crime tentado, como é que funciona isso aí? Então, nós temos uma divergência doutrinária nesse caso aí. O Rogério Greco fala assim: a tentativa exige que o agente deseje de forma consciente produzir o resultado típico. Ou seja, a tentativa, a pessoa quer o resultado, entendeu? Ele quer, ele faz questão daquele resultado. A assunção do risco por si só, como no dolo eventual, que o dolo eventual ele assume o risco da produção de resultado, mas ele não quer efetivamente aquele resultado. Não preenche esse requisito subjetivo. Ou seja, para o Rogério Grego, a questão da tentativa e em relação à tentativa e o dolo eventual, eles são também incompatíveis, assim como a tentativa e o crime culposo. Só que nós temos Nelson Hungria que entende diferente. Ó. Em sua obra comentada, Comentários ao Código Penal, Nelson Hungria sustenta que a tentativa é possível tanto no dolo direto quanto no dolo eventual, com base em uma interpretação literal e sistemática do artigo 18 primeiro do Código Penal, que equipara expressamente as duas formas de dolo. Ou seja, ele fala assim, olha, o Código Penal ele equiparou tanto o dolo eventual como o dolo direto. Então, a gente não pode tratá-los de forma diferente. E assim também que a jurisprudência entende. E como é assim que a jurisprudência entende, o CESP entende da mesma forma, né? Então, entende que o dolo eventual é incompatível com a tentativa, tá certo? O dolo eventual é incompatível com a tentativa. Não, peraí. O dolo eventual é incompatível com a tentativa. Está errado, porque a jurisprudência entende que o dolo eventual, na verdade, ele é compatível com a tentativa. Ele é compatível com a tentativa, né? Então, coloca aqui como certo. É uma questão um pouco mais complexa. Se você não entendeu no primeiro momento aí com a explicação, você pode ter acesso aqui, ó, um detalhamento mais aprofundado, né? Até para fixação e compreensão dessa questão aí. Mas tá aí, tá resolvida a questão número 7. Então resolvemos já todas essas questões aqui, né? E agora a gente vai para a próxima questão. Então aí, dê seu like, se inscreva no canal. Se você quer passar em concurso público da área policial, você precisa fazer bastante questões de concurso público. Sim, eu não conheço ninguém que tenha conseguido passar em concurso público nos últimos tempos sem fazer questões de concurso público. Então você precisa fazer mesmo bastante questão e anotar tudo aquilo que você conseguir extrair das questões, né? Conceitos que você domina e aqueles que você ainda precisa dominar. Então, vamos lá, terminamos essa questão e vamos para a questão número 8 aí, né?